Número 8. Recall da espuma do CPAP, Philips Respironics Dream Station. A Dream Station era uma máquina CPAP da Philips feita para manter abertas as vias respiratórias de um paciente dormindo, noite após noite, com a máscara CPAP ligada ao rosto e o aparelho na mesa de cabeceira do quarto. Em 14 de junho de 2021, a Philips Respironics recolheu cerca de 15 milhões de dispositivos de sono e cuidados respiratórios no mundo todo, entre linhas de CPAP, BiPAP e ventiladores mecânicos, incluindo Dream Station, System One e o ventilador Trilogy da Philips Respironics, enquanto o prédio da sede da Philips Respironics passava a representar o centro da crise. A falha estava dentro do caminho do ar. A espuma de redução de ruído, feita de poliuretano à base de poliéster, podia se degradar em partículas pretas de espuma deteriorada ou liberar compostos orgânicos voláteis, e esses contaminantes podiam seguir pela tubulação do CPAP com partículas pretas e ser inalados diretamente pelas vias respiratórias a cada respiração do paciente com máscara CPAP. As máquinas afetadas eram usadas por pessoas com apneia obstrutiva do sono e outros distúrbios respiratórios, tanto em casa quanto em cuidados clínicos. De um paciente respirando pela máscara CPAP no quarto a um paciente hospitalar usando máscara CPAP. A FDA classificou a ação como um recall de classe 1, sua categoria mais grave, e depois informou que havia recebido mais de 116 mil relatos sobre dispositivos médicos ligados ao problema da espuma, incluindo 561 notificações de pessoas que perderam a vida de abril de 2021 até 31 de dezembro de 2023, enquanto a sede da FDA em Silver Spring observava o caso avançar. Em um leito hospitalar vazio, em um quarto escuro, dizia o que os números não conseguiam dizer. Os reparos se arrastaram, com máquinas CPAP quebradas em bancadas de conserto, prateleiras de depósitos cheias de aparelhos CPAP e serviços de reparo trabalhando em bancadas de assistência técnica. Em abril de 2024, a Philips Respironics firmou um decreto de consentimento com a FDA e o United States Department of Justice, no prédio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, restringindo a maior parte das vendas nos Estados Unidos até que exigências de segurança e qualidade fossem cumpridas. Uma máquina criada para proteger a respiração se tornou um teste de fluxo de ar contaminado, reparo atrasado e responsabilização. Número 7. Anel de retenção da bomba de insulina Medtronic MiniMed série 600. As bombas Medtronic MiniMed da série 600, incluindo os sistemas 630G e 670G, foram projetadas para aplicar insulina por meio de um conjunto de infusão no abdômen em pessoas com diabetes, como a Medtronic MiniMed 670G Insulin Pump vista em close. O ponto vulnerável era o anel de retenção transparente ou preto, o Retainer Ring da Medtronic MiniMed série 600, a peça que trava o reservatório de insulina da Medtronic MiniMed dentro da bomba. A Medtronic, cuja sede fica em Fridley, Minnesota, anunciou o recall em 21 de novembro de 2019, depois de relatos de que o anel podia se soltar, rachar ou até desaparecer por completo, deixando para trás um retainer ring danificado. Para quem usava uma bomba de insulina no corpo, isso significava que o compartimento do reservatório podia ficar vazio ou mal encaixado, sem manter a peça no lugar. A bomba podia então liberar insulina demais, trazendo risco de hipoglicemia e exigindo tratamento de emergência para diabetes, ou insulina de menos, elevando o açúcar no sangue até aparecer no medidor de glicose. A FDA, no campus de White Oak, classificou a medida como um recall de classe 1 em 7 de fevereiro de 2020, após análise em sala de inspeção de dispositivos médicos. A decisão abrangia bombas Medtronic MiniMed da série 600, distribuídas nos Estados Unidos de setembro de 2016 a outubro de 2019, com 322.005 unidades recolhidas entre prateleiras de armazéns de dispositivos médicos, bombas de insulina embaladas e estoques de armazenamento. Segundo o aviso da FDA, a Medtronic recebeu relatos de 2.175 lesões e uma pessoa que não sobreviveu, em cenários que podiam terminar em leito hospitalar, com monitor e corredor escuro de hospital. Um anel de retenção quebrado falhava e, ao lado de um medidor de glicose, a dose podia falhar junto. Número 6.
Surtos associados ao duodenoscópio Olympus TJF-Q18OV. O TJF-Q180V da Olympus era um duodenoscópio reutilizável usado durante a ERCP, dentro de uma sala hospitalar de procedimento, onde médicos diagnosticam e tratam problemas nos ductos biliares e pancreáticos. A escala importava. A FDA, em sua sede em Silver Spring, estimou que mais de 500 mil procedimentos de ERCP com duodenoscópios aconteciam todos os anos nos Estados Unidos. Então, um único aparelho contaminado podia passar de paciente em paciente antes que alguém percebesse o padrão, das camas de recuperação da endoscopia ao corredor de transferência do hospital. O risco estava na ponta distal do Olympus TJF-Q180V. Seu mecanismo elevador, visto de perto na ponta distal do duodenoscópio, guiava instrumentos pelo aparelho enquanto o médico de endoscopia trabalhava na sala de operação. Mas o design vedado podia reter contaminação mesmo depois da desinfecção de alto nível. De 2012 a 2015, hospitais nos Estados Unidos e na Europa relataram surtos ligados a duodenoscópios em áreas de reprocessamento hospitalar, pias de desinfecção de endoscópios e equipes de controle de infecção, incluindo Enterobacteriaceae resistentes a carbapenêmicos, ou CRE, uma família de bactérias resistentes a antibióticos que, vista ao microscópio, pode levar a um desfecho fatal em cerca de 40 a 50% dos pacientes quando chega à corrente sanguínea. No Ronald Reagan UCLA Medical Center, 179 pacientes foram avisados por telefone em fevereiro de 2015. A UCLA relatou 7 infecções e 2 pacientes que perderam a vida, enquanto quartos vazios de isolamento e leitos hospitalares em salas escuras passavam a carregar outro peso. A FDA alertou em 19 de fevereiro de 2015 que o design podia impedir uma limpeza eficaz mesmo quando as instruções eram seguidas por técnicos de limpeza de endoscópios na área de reprocessamento do hospital. A Olympus Corporation, com sede em Tóquio, recolheu e modificou o aparelho em janeiro de 2016. Depois, pagou 85 milhões de dólares em penalidades criminais e confisco em dezembro de 2018 diante de um tribunal federal, enquanto o duodenoscópio sobre uma bandeja estéreo se tornava prova de uma falha sistêmica. O dispositivo não falhou dentro de um único paciente. Ele carregou a falha para o próximo. Número 5. DIU. Dalkon Shield, da A.H. Robbins. O A.H. Robbins Dalkon Shield era um contraceptivo intrauterino vendido no início dos anos 1970, depois que a farmacêutica A.H. Robbins, de Richmond, Virgínia, comprou o produto do médico Dr. Hugh J. Davis e de Irving Lerner em 1970. Cerca de 2.800.000 mulheres usaram o dispositivo no mundo todo. O perigo estava em uma pequena decisão de design, um fio de nylon multifilamentado preso a um corpo de plástico em formato de escudo. Esse fio conduzia bactérias para cima, algo documentado como uma via para doença inflamatória pélvica, perdas gestacionais sépticas, infertilidade e pelo menos 18 vidas perdidas. A A.H. Robbins suspendeu as vendas nos Estados Unidos em junho de 1974. Mas, se o seu dispositivo já estivesse inserido, você não recebia nenhum aviso direto de recolhimento pelo correio, até 1980, 6 anos depois que as vendas foram interrompidas. Em 1984, a United States Food and Drug Administration recomendou a remoção dos Dalkon Shields que ainda restavam, em consultas com ginecologistas e pacientes. Em 21 de agosto de 1985, a A.H. Robbins entrou com pedido de recuperação judicial pelo Chapter 11 em um tribunal federal de falências. A reorganização de 1988 criou o Dalkon Shield Claimants Trust, que recebeu filas em escritórios de reclamações, caixas de arquivos jurídicos e processou mais de 300 mil solicitações. No fim, o fundo pagou uma média de $725 por reclamação, com cheques de acordo entregues por danos que incluíam perdas de vidas, famílias em corredores de hospital e nomes marcados em lápides. Número 4. Morcelador elétrico laparoscópico Etkon Guinecare, vendido pela Etkon,
parte da Johnson & Johnson, esse aparelho de lâmina rotativa Ethicon GynCare Morcellator foi criado para esterectomia laparoscópica e miomectomia minimamente invasivas, especialmente em cirurgias de miomas. Quando era usado numa sala de cirurgia de esterectomia laparoscópica dentro de um centro cirúrgico moderno, a promessa era de uma pequena incisão laparoscópica no abdômen e de uma retirada de tecido mais rápida. A lâmina do Ethicon GynCare Morcellator cortava o tecido uterino em fragmentos, numa remoção laparoscópica de tecido feita com instrumento cirúrgico laparoscópico no abdômen, para que eles pudessem ser puxados por pequenas aberturas abdominais. Mas, se uma paciente preocupada num leito de hospital tivesse um sarcoma uterino não identificado, incluindo leiomiosarcoma, aquela mesma ação de corte podia espalhar células cancerígenas pelo abdômen e pela pelve, algo que a patologia em microscópio do sarcoma uterino tornava ainda mais sombrio. Em 17 de abril de 2014, a FDA, em sua sede de White Oak, alertou que a morcelação elétrica podia piorar de forma significativa a sobrevida de longo prazo. A agência estimou que cerca de 1 em cada 350 mulheres submetidas à cirurgia de miomas tinham um sarcoma uterino não identificado, enquanto salas de espera de hospital cheias de mulheres e leitos vazios de pacientes carregavam o peso dessa estatística. Em outubro de 2013, a anestesiologista Amy Reed, do Brigham and Women's Hospital em Boston, passou por morcelação numa cirurgia ginecológica em centro cirúrgico e depois recebeu o diagnóstico de leiomiosarcoma avançado, já como paciente oncológica em quarto de hospital. Reed e seu marido, o Dr. Human Norshasham, enviaram uma petição à FDA e levaram o caso a grandes veículos de mídia, inclusive em entrevistas em estúdio de televisão. Ela faleceu em 24 de maio de 2017, aos 44 anos. A Ethicon suspendeu as vendas mundiais naquele julho e disse aos clientes que devolvessem os aparelhos, deixando caixas de dispositivos médicos em armazéns e corredores de hospital vazios à noite. A lâmina fez o que tinha sido projetada para fazer. Esse foi o fracasso. A silhueta escura de uma cirurgia abdominal e uma sala de operação vazia depois do procedimento. Número 3. Válvula cardíaca Bjork-Schiley convexo-côncava de 60 graus. A válvula cardíaca Bjork-Schiley 60 graus convexo-concave entrou em uso em 1979 e foi implantada em cerca de 86 mil pessoas no mundo todo, incluindo aproximadamente 40 mil nos Estados Unidos. A Schiley Inc., uma empresa da Califórnia que a Pfizer adquiriu naquele mesmo ano, vendeu o dispositivo para substituição das válvulas aórtica e mitral. Se você recebia uma dessas válvulas em uma cirurgia de coração aberto, carregava um disco basculante dentro do coração, por trás da cicatriz deixada no paciente. O ponto crítico de falha era uma única haste de saída soldada, vista de perto no trabalho delicado de soldagem do dispositivo médico. Quando ela fraturava, o disco oclusor da válvula Bjork-Schiley convexo-concave podia se soltar e a válvula podia perder a função quase imediatamente. Em casos documentados de fratura da válvula cardíaca Bjork-Schiley, muitos pacientes não sobreviviam por mais de alguns minutos, a menos que uma cirurgia de emergência estivesse disponível de imediato em uma sala de operação cardíaca. Em meados dos anos 1980, centenas de fraturas e desfechos fatais relatados já haviam provocado fiscalização da FDA, disputas em julgamento civil nos tribunais e um programa de notificação e monitoramento de pacientes em clínicas cardíacas. A Schiley parou de vender o modelo em 1986 e a sede na Califórnia, como tantas fábricas de dispositivos médicos fechadas, ficou ligada a essa história. Mas o problema do recall não terminou ali, nem nos corredores de hospital onde pacientes preocupados esperavam respostas. Remover uma válvula ainda funcionando significava outra grande operação cardíaca, com sala de cirurgia, mãos enluvadas de cirurgiões e internação em terapia intensiva no pós-operatório. Os pacientes podiam manter uma válvula que talvez fraturasse sem aviso, ou substituir uma que ainda não havia falhado, depois de consultas tensas e conversas sobre consentimento cirúrgico. Para milhares deles, o monitoramento cardíaco em clínica, muitas vezes com um holter preso ao corpo e equipes correndo pelo corredor do hospital diante de qualquer alarme, tornou-se a única opção viável para continuar vivendo. Número 2. Máquina de radioterapia Therac 25.
O Terac 25 era um acelerador linear de 2 modos, usado em clínicas de radioterapia contra o câncer nos Estados Unidos e no Canadá em meados dos anos 1980. A Atomic Energy Canada Limited o construiu para aplicar terapia por feixe de elétrons ou terapia de raio-x de alta energia, mas, ao contrário de seus antecessores, o Terac 6 e a máquina de radioterapia Terac 20, ele transferia mais controles de segurança para o software e dependia menos de travas físicas de proteção. Isso fez toda a diferença. Entre 1985 e 1987, 6 overdoses conhecidas ocorreram em locais como o Hospital de Marietta, na Geórgia, Tyler, no Texas, o Hospital de Yakima, em Washington, e o Hospital de Hamilton, em Ontário. Em alguns tratamentos, dentro da sala do acelerador linear, pacientes imobilizados com máscara de radioterapia receberam doses até 100 vezes maiores do que os médicos haviam prescrito no prontuário oncológico. Pelo menos 3 pacientes não sobreviveram. Os investigadores ligaram as falhas a condições de corrida no software, visíveis para qualquer engenheiro de software diante de um terminal de depuração, e a ausência de proteções físicas, como interruptores de intertravamento industrial. Em um modo crítico, a máquina podia acionar seu feixe de raio-x de alta energia na sala de feixe do acelerador médico sem que o alvo de tungstênio estivesse na posição correta, transformando um tratamento planejado em uma overdose imensa. Nancy G. Leveson e Clark S. Turner publicaram sua análise na IEEE Computer em 1993, em um contexto que chegaria à IEEE Computer Society Conference. O caso se tornou leitura obrigatória em salas de aula de engenharia de segurança de software, laboratórios de design de dispositivos médicos e inspeções da FDA sobre equipamentos médicos. Confiar mais no código refletido no rosto de um programador do que em proteção física, enquanto uma luz de alerta pisca num corredor escuro de hospital, uma porta com aviso de radiação permanece fechada, um botão de parada de emergência industrial espera ser acionado e uma sala de radioterapia vazia fica em silêncio, pode levar a um desfecho fatal. Número 1. Perfurações do marcapasso sem eletrodos Medtronic Micra. O Medtronic Micra Leadless Pacemaker, oficialmente chamado de Micra Transcatheter Pacing System, foi criado para eliminar antigos pontos fracos dos marcapassos convencionais. Nada de bolsa no peito, nada de fio transvenoso, nem da cicatriz no tórax típica de um marcapasso tradicional. O dispositivo segue pela veia femoral em um catéter e se fixa dentro do ventrículo direito, com cerca de 25,9 mm de comprimento e 6,7 mm de largura, mais ou menos como uma grande cápsula de vitamina na mão. Os ensaios clínicos mostraram uma taxa de sucesso de implante de 96%. A FDA aprovou o Micra VR em 6 de abril de 2016, mas o ponto de falha estava no próprio implante, dentro da sala de cateterismo cardíaco. Se o dispositivo ou o sistema de entrega, durante o implante do marcapasso Medtronic Micra ou no close do procedimento com catéter cardíaco, atravessasse a parede do coração, o sangue poderia se acumular ao redor dele, provocar derrame pericárdico visto no ultrassom, desencadear tamponamento cardíaco, exigir cirurgia cardíaca de emergência e levar a desfechos fatais relatados aos reguladores. Em fevereiro de 2022, a FDA alertou profissionais de saúde depois de revisar relatos de complicações graves envolvendo dispositivos Micra, incluindo perfuração cardíaca durante a colocação por cateterização do marcapasso sem eletrodo. A agência identificou o risco maior em pacientes mais velhos, mulheres, pessoas com baixo índice de massa corporal, doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão pulmonar ou infarto do miocárdio prévio, como o paciente cardíaco idoso no hospital, a mulher mais velha no leito, o paciente abaixo do peso no exame médico, o paciente com DPOC usando máscara de oxigênio e quem se recuperava de um ataque cardíaco. O Micra continuou no mercado. O alerta deixou a troca mais nítida para médicos em briefing de segurança, cirurgiões cardíacos tensos na sala de operação, silhuetas de cirurgia por perfuração cardíaca, médicos avaliando pacientes do coração, corredores de hospital marcados pelo luto e o close cirúrgico do coração humano. Hardware menor, o mesmo coração implacável.